Sejam bem-vindos, gente. Eu sou Jonathan, do Jonathan Convida, e estou aqui hoje com o meu amigo Pedro Henrique Muniz, e a gente vai falar sobre mentiras. É, Pedro, Boa seja bem-vindo tarde, aqui. Boa obrigado pelo tarde, convite, boa Jonathan. noite. Boa É, noite. Boa noite para todos que estão acompanhando. e eu quero já começar a live com você hoje, já perguntando o que é mentira, o que é omissão e o que é uma inverdade. Uhum. A gente, para quem, né, tá chegando agora, né, eu e o Jonathan, a gente conversou um pouco, né, antes da nossa live, a gente conversou um pouquinho sobre esses conceitos, né, e tal, o que é mentira, o que é uma omissão, uma inverdade, né? E aí a gente resolveu conceituar um pouquinho, né? Acho que é importante a gente diferenciar um pouquinho essas coisas, né? Porque cada uma delas tem efeitos diferentes, né? Enfim. Então, assim, a mentira, né? Eu acho que é o mais a noção mais conhecida, difundida, né? Quando você diz algo que não tem uma base numa verdade, né? Quando você falseia algo de uma forma às vezes voluntária, às vezes não é voluntária, mas você repete às vezes alguma coisa que é falsa para o outro, ou você deliberadamente cria alguma coisa que não tem um fundamento no real, né? Isso é a mentira, né? Você diz uma coisa quando na verdade os fatos são outros, né? Então a mentira está nesse aspecto de um falseamento, né? A omissão é quando você tem um contexto, tem um todo, uma situação, uma realidade, e aí você escolhe não dizer ao outro, né, elementos desse todo, dessa totalidade, né, desse real, né? E isso para várias funções, muitas vezes, né, que a gente omite, né, partes de uma verdade, né? Ela é diferente da mentira porque ela mistura elementos da verdade com da mentira, né? Ou você não chega necessariamente a falsear, né? Você esconde uma parte e vende, né, como se aquilo fosse a verdade total, quando na verdade tem outras coisas, né? E a inverdade, ela é uma coisa que assim a gente pode assumir como uma produção de uma verdade, né? Enuncia-se algo como uma verdade, mas os pressupostos dela são falsos, né? Isso é uma apropriação que eu fiz um pouco a partir de alguns filósofos, como o Bergson, o Deleuze, né? Então você diz alguma coisa para o outro, né? Vende aquilo como uma verdade, eu acredito como verdade, né? Só que as bases daquilo são falsas. Então é diferente da mentira, porque a mentira você diz de uma forma você tem um referencial no real, né? Explícito ou mais claro, né? E aí de repente você diz aquilo de uma forma... Ai, desculpa. Deu só um Henrique. Para quem está chegando agora, Ai, seja desculpa. bem-vindo. A gente está falando sobre mentiras, né? Vocês podem ir deixando suas perguntas aqui de acordo com o tema que a gente vai respondendo no decorrer da live assim que for surgindo as oportunidades para a gente encaixar a sua pergunta dentro do tema que está sendo abordado aqui hoje. A gente vai falar um pouco sobre as mentiras de senso comum, um pouquinho de mentiras que estão permeadas e as mentiras que a gente faz sobre nós mesmos, coisas que a gente acredita sobre nós e que não são verdades, né? Ou às vezes é só verdade pra gente, mas aí no caso cai na imperdade, né? Algo que é pautado pra mim, é uma verdade pra mim, mas talvez não seja uma verdade pro outro baseado nas experiências do outro. Esse é o tema que a gente está abordando hoje. Uhum. Isso, deu certo aqui. Então, estava falando sobre a coisa da inverdade, né? Isso é uma apropriação um pouquinho, né? Que a gente acabou fazendo, né? Sobre isso, né? Você produz um discurso, alguma coisa, vende aquilo para o outro, né? Como se fosse uma realidade, né? O sujeito acaba vivendo aquilo também como uma realidade, mas se você for ver as bases daquilo, né? Que estão dando... o fundamento daquele discurso não são verdadeiras, né? Então ela mistura elementos do real com falso, né?
Então, a gente já pensando nisso, então, se a mentira, quando desenvolvida, ela pode se tornar um hábito, né? E esse hábito vai causar alguns danos na gente, né? Porque pode mudar o mecanismo, né, do cérebro baseado, como a gente conversou anteriormente, na compensação, no prazer, certo? Uhum. Sim, se a E, gente for ver alguns estudos, né, de neurociência, né, neurobiologia, tem todo um mecanismo cerebral aí, né? Muitas vezes em que tem um sistema de recompensa, né, em que quando você mente, você acaba tendo descargas, às vezes, né, de uma adrenalina, né, só que ao mesmo tempo tem essa adrenalina e tem algum outro elemento, sei lá, algum outro mediador químico que também dá uma resposta de prazer, né. E claro que isso não se desvincula da situação em que aquilo ocorre também, né. sim, então, acho que é bom a gente também lembrar que a mentira é um hábito, né? A pessoa começa mentindo aos poucos, aí vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, e um dia ela vai estar sufocada, ela pode levar a graus, né? Você começa falando um pouco, aí a mentira vai. Você vai acabando passar a ter uma necessidade, outra necessidade de falar outra mentira, porque acaba que você vai precisar afirmar talvez uma mentira anterior, né? Aí você vai ter que ir criando outra para sustentar a que você criou primeiro e criando, criando, criando. Aí entra a medida que você comentou, né? Que é a medida de compensação, né? E o prazer, e a Uhum. adrenalina, as emoções todas que está associada a ela. Aí tá. Vamos pensar. Eu acredito algo específico sobre mim que não é verdade, que ela só faz sentido para mim. O que eu faço? O que isso está relacionado? Uhum. A gente pode pensar num sistema de crenças, né? Que a gente acaba criando, né? Que é com base na nossa história, na nossa vida passada, nosso sistema de valores culturais, religiosos, sociais. E a gente cria, né, crenças a partir disso, né? Sobre o que o outro diz para nós também, né? Sobre o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bonito, o que é feio. E a gente assume aquilo como uma verdade, né? Também, né? Então, a crença, ela se origina a partir disso também, né? Ela tem um valor um pouco mais individual, a gente pode pensar. O individual, por exemplo, o que eu, enquanto pessoa, né, passei ao longo da minha vida, na minha infância, na minha criação e tal, o que eu ouvi, né, das outras pessoas como certo, como errado, como bom, como ruim, e como é que eu incorporei aquilo na minha vida e como é que, né, no presente, por exemplo, eu avalio as situações atuais, né, vai ser com base nessa história passada, enfim, então as crenças se originam nisso, né, e ela também tem um valor coletivo, também tem um sentido coletivo, né, também, então se a gente for pensar um grupo social, né, um país, uma cidade, um bairro, uma igreja, uma escola, ela cria suas crenças também, né, com base nas suas próprias experiências enquanto grupo, enquanto coletividade, né? Então ela cria verdades próprias, né? Então aquilo que eu acredito em como baseado na minha crença, para mim é uma verdade, né? Se eu fui criado achando que tal coisa é certa, né? Mesmo que as bases dela, né, não tenham um fundamento no real, se aquilo para mim foi criado, né, como sendo certo ou errado, eu vou crer que é certo ou errado. Então aquilo para mim tem um valor de verdade. E eu posso vender para o outro como se fosse uma verdade absoluta. E isso tanto, né, pensando individualmente quanto num coletivo também, né? Sim. E pensando nisso, eu vou entrar agora em umas questões que permeiam o nosso mundo LGBT, que são algumas mentiras, né? Socialmente, que são crenças sociais e que não, de fato, são mentiras, né? O fato são mentiras. Que é, meninas que gostam de futebol são lésbicas. Não, a gente sabe que não é, isso é uma mentira, que a gente sabe que tem várias meninas que gostam de futebol e são héteros, da mesma forma que tem meninos que não gostam de futebol e são héteros. E tem LGBT, vai ver que vai ter meninos que gostam de futebol e são LGBTs. Então, assim, uma das coisas que não tem nada a ver é uma das crenças populares que é mentira. Tem outra também, homossexualidade é doença.
a homossexualidade não é doença. E muitas pessoas têm isso como uma verdade, certo? Uhum. Sim. E a gente for pensar, né, o que baliza essa verdade, né? Tem várias coisas aí, né? Tem um aspecto moral muito forte, né? Tem uma referência numa certa suposta verdade sobre o que seria, né, a orientação sexual certa, né? Então, que a orientação sexual heterossexual seria, né, a correta. Então, a gente precisa ver o que os autores estão dizendo também, né? Tem várias referências que falam disso, né? Judith Butler, enfim, vários outros aí, né? Que vão falar sobre a construção, né? Tanto de gênero, da categoria de gênero, sexualidade, enfim. Então, cada categoria vão ter verdades que vão sendo produzidas sobre ela, historicamente, atravessadas por vetores religiosos, sociais, políticos, econômicos, né, que vão produzir uma verdade nesse sentido, uma verdade sobre a sexualidade, uma verdade sobre gênero, né? E aí a gente acaba incorporando, por exemplo, você deu esse exemplo, né? A sexualidade, a homossexualidade ou qualquer outra sexualidade não heteronormativa como doença. Né? Muitos anos isso foi, né, passado, vivido como doença, né? E usando inclusive argumentos religiosos, né? Sim, porque assim, quando a gente pensa na homossexualidade, dentro do meio religioso, que essa verdade foi construída, a gente vê o uso de passagens bíblicas que muitas das vezes estão descontextualizadas para afirmar isso. E as pessoas aceitam isso sem se questionar. Então, assim, vai transferindo algo como uma verdade que talvez seja uma verdade para ela, só para ela, e ela quer passar para os outros, né? Impor essa verdade dela para outras pessoas. E acho que a gente pode também citar aqui que a homossexualidade, né, ela já não é considerada uma doença e tal, desde 1981, né, porque a OMS até então acreditava, ainda catalogava como sendo um transtorno, e não é. E acho que é importante falar porque é algo que é propagado até hoje, quando as pessoas escrevem principalmente homossexualismo ainda hoje. Não é uma doença. Já não usa esse termo desde 1990. Então, assim, são mentiras que vão sendo afirmadas e as pessoas não se permitem questionar e se cegam também, muitas das vezes, a querer entender o outro e entender também que o outro tem o direito de pensar diferente dela e traz a verdade dela como absoluta e querendo impor a outras pessoas. Outra mentira que comumente que a gente escuta crianças são influenciadas a serem homossexuais se tiverem contato com gays e lésbicas que tiverem contato no seu dia a dia. A gente sabe que isso daí é muito mentira, assim, porque a gente cresce, a gente vê na televisão, a gente viu na televisão e ninguém foi, senão era para ter uma sociedade inteira, né, de LGBT, porque viu na televisão pessoas fazendo personagens gays e não, isso não é uma verdade, gente. Sim, exatamente, porque aí se toma como, né, a heterossexualidade como a norma, né, se ela é o normal, então é natural. Se é natural, qualquer coisa que foge a isso, ela foi aprendida, né? Então ela foi aprendida por outras coisas, né? Seja por influência externa, seja por, né, coisas outras que não o que seria o natural, né? O que estaria já que o natural seria a heterossexualidade, né? Então se produzem essas mentiras, né? Em algum momento isso serviu, teve uma função aí, né? De condenação, né? De poder extirpar de fato aquilo que é diferente do normal, né? Do que é tido como norma, né? Então se produz uma falsidade, né? Com base em algum argumento para poder produzir aquilo como verdade, para validar aquilo, né?
por um discurso, né? A gente vê que os discursos são muito importantes nisso, né? Porque muitas vezes o discurso não precisa estar baseado em elementos reais também, né? Numa realidade. Ele pode estar baseado, ele pode se constituir simplesmente na figura de quem diz também. Não na figura, necessariamente, mas na posição de quem enuncia está ocupando, né? Então, se, por exemplo, um presidente da República diz, né, ou um candidato à presidência da República diz que você pode bater num filho que tenha tendências homossexuais para eles, né, se endireitar, né, como o atual presidente já disse, muitos vão assumir aquilo como uma verdade, né? Não por ele é cientista, não, ele é, sei lá, ele estuda, ele tem como tema de estudo a sexualidade humana, não tem. Mas ele assume uma posição de poder aí, de saber, né? De saber nem tanto, né? Mas é uma de poder aí que quando ele diz isso, produz efeitos, né? Sim. Eu tô vendo aqui um comentário que é o Rafael, né? Rafael, a gente fez uma live no dia 4, que foi sobre a propaganda, né? E a propaganda Gente, que desculpa a gente aqui rapidinho que trabalhando... o cachorro tá me atacando aqui. E a gente abordou... Seja bem-vindo, pastor Felipe Tonasso, aqui com a gente. A gente abordou na live anterior, no dia 4, sobre a propaganda. Como a propaganda tem uma influência muito grande, porque às vezes a propaganda está diretamente associada a uma mentira, e isso passa a ser uma verdade pra gente. E assim, a gente abordou no dia em específico a questão de o inferno sendo propagado, né? E é uma propaganda forte que acontece de que você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai pro inferno, e você anula totalmente a sua crença. Agora, puxando pra gente que é adventista, que não acredita no inferno, né? Literal. Então, assim, a propaganda fica tão forte que uma crença sua se torna anulada quando alguém te impõe algo. Você vai pro inferno por ser LGBT e te põe goela abaixo. E a propaganda está diretamente associada. Esse foi o que a gente abordou no dia 4, que é o que a gente está abordando hoje, mais relacionado às mentiras, né? Que vão calcando a gente, né? No dia a dia. Para quem está chegando agora, o tema de hoje é mentira e como ela está associada, como que ela interage com as nossas relações no dia a dia. Outra mentira que a gente ouve muito é de que toda LGBT é promíscuo. É outra mentira, né? Outra mentira. Ou que toda LGBT vai para prostituição. Não, isso é mentira. Mentira muito. Porque as pessoas têm uma ideia de que, né, a homossexualidade é algo promíscuo, né? De que as pessoas não querem relações, que estão fazendo isso por banalidade. Exatamente. E isso também está muito linkado com alguma história, né, que é colocada, né, se a gente for ver com relação às minorias LGBT, né, porque se a gente for ver até essa proibição, né, com relação a homens gays, por exemplo, homens que têm relação com outros homens de doarem sangue, por exemplo, né, isso é baseado numa coisa arcaica, né, de que quando teve, sei lá, né, a epidemia de AIDS, enfim, né, lá nos anos 80, nos 90, né, isso se perpetua ainda hoje como um estigma, né, de que homens que têm relações com outros homens quase que necessariamente têm alguma doença, e é isso, né, a promiscuidade está ligada com isso, a gente vai questionar o que é promiscuidade também. Qual é o conceito de promiscuidade? Onde é que eles estão se baseando? Qual é o número de pessoas, de parceiros sexuais que uma pessoa precisa ter para poder ser considerado promíscuo? Eles botam um limite aí, né? Que é totalmente arbitrário, né? Não sei se eles falam 6, num período de 6 meses, alguma coisa assim. Não sei qual é o padrão que o Ministério da Saúde usa, né? Mas é uma coisa extremamente bizarra, né? Que se a gente for considerar que é uma coisa arcaica, que muitas pessoas morrem, né? Hoje em dia, exatamente porque falta sangue, muitas vezes, nos bancos de sangue, e muitas pessoas não podem doar por causa disso, né? Então... A gente pode pensar de novo a ideia das mentiras que são propagadas no meio religioso, né? Porque a crença tem um papel muito importante na nossa vida, né? E quando a gente pensa na crença como sendo algo
talvez inerente, independente de qual crença você vai ter, se é religiosa ou coisas morais da sua vida que você vai construindo no decorrer dela, quando você é confrontado com uma mentira ou uma inverdade, né, uma verdade para outra pessoa, isso causa um choque na gente. E como que seria o ideal para a gente reagir, pensar e reavaliar as nossas crenças? Uhum. Muitas vezes a gente toma, né, as crenças como verdades, né? Pra gente vive elas como verdades, né? Muitas vezes. Pra gente ela tem um valor de verdade no nosso ambiente religioso, ambiente cultural, social, elas são tidas como verdades, né? E é sempre um desafio a gente fazer esse movimento de poder questionar as nossas próprias certezas, né? Às vezes a gente não é humilde o suficiente para poder olhar um pouquinho para aquilo e ver se aquilo está sendo de fato produtor de vida, né? Pra gente e pro outro, né? Muitas vezes nossas crenças, elas produzem muito mais sofrimento do que qualquer outra coisa. Você deu o exemplo do inferno, né? Que é uma crença que, pelo menos aqui, né, no meio adventista, né, ela não é da mesma forma que ela é compartilhada, né, em outras denominações, né? A perspectiva adventista não é de um inferno literal no sentido daquela coisa eterna, né, de um sofrimento eterno, né, é uma coisa limitada num tempo, né, dentro da doutrina adventista, né. Então, quando, por exemplo, eu sou adventista desde pequeno, mas assim, vendo essa perspectiva, né, ela é menos, como eu posso dizer, um pouco menos traumática do que perspectivas que colocam o inferno como algo duradouro, para sempre, eterno, de um sofrimento, né? E como que a gente fica refém disso, né? E a gente se baseia em crenças que, nesse caso, dentro da perspectiva adventista, não tem um fundamento bíblico, né? E a gente se apega a elas e carrega essa crença que nos faz sofrer como algo quase como um animalzinho de estimação, né? A gente leva pra gente e a gente não faz o movimento de questionar, né? E a gente assume a verdade do outro como uma verdade pra gente, né? E a gente sofre e o outro sofre com isso, né? Isso em vários âmbitos. Outra mentira que também é muito comum a gente ouvir é que todo LGBT vai ser pedófilo, né? Ou é pedófilo. E isso é muito forte, né? Porque a pedofilia é um transtorno, né? E a prática dela é crime. E então, assim, quando você associa a um LGBT ou qualquer pessoa, você está fazendo um juízo de valor sobre ela, né? Que vai abalar também a moral dela. E ela como indivíduo, né? E eu acho que é bom... sejam bem-vindos, pessoas que estão chegando. A gente está falando sobre mentiras. Vocês podem deixar perguntas aqui nos comentários ou na abazinha escrito perguntas. Sejam bem-vindos, gente. Então, outra coisa que é importante a gente pensar também é que a mentira, quando é referida talvez sobre outra pessoa, ela pode desencadear muitas outras coisas, né? Você pode levar uma pessoa a ter uma depressão, desenvolver ansiedade em outra pessoa, talvez a partir de uma mentira que eu falei sobre alguém, né? E aí entra a questão do falso testemunho, que abordado na Bíblia está entre os 10 mandamentos, certo? Exatamente. Não dirás falso testemunho contra o próximo, né? Tá lá... No 9º mandamento, né? Está em Êxodo 20. Está em Êxodo 20, deixa eu ver qual é o versículo 16. E tá lá... Isso é uma questão muito forte também, né? Porque, assim, quando a gente vai falar sobre alguém... A gente começa que a gente não tem autoridade para falar sobre alguém, criar um juízo sobre ela, quanto mais falar mentiras sobre elas, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, porque eu não entendo muito bem, gente, do mecanismo do cérebro, mas tem uma área do cérebro que se chama ínsula, né? E a ínsula é responsável, né? E quando é abalada ela pela uma mentira sobre nós, vinda de outra pessoa, pode desestabilizar a gente de uma forma sem igual, que pode desencadear um transtorno, a gente pode ficar depressivo, a gente pode ficar ansioso. E, gente, acho que a gente tem tanto medo da condenação dentro do meio LGBT
que a gente acaba esquecendo que às vezes fica muito forte assim, ai, se é pecado ou não, é certo ou errado, Deus condena ou não, Deus condena ou não. E acho que a mentira que a gente, às vezes as pessoas dizem mentira, a gente esquece que isso daí diretamente está entre os 10 mandamentos, que é não dirás falso testemunho. Aí você vai lá em João, você encontra lá o versículo lá 8:44 falando que o diabo é pai da mentira. Então, assim, a gente acaba se perdendo dentro desse meio inteiro aí. Às vezes, coisas de fato que a gente precisaria dar atenção, como o uso da mentira, e a gente se restringe ali a nossa existência no meio religioso, como se é pecado ou não ser homossexual, bissexual, assexual, intersexual, transgênero. A gente se perde ali como se fosse a única verdade da Bíblia. Oh, eu estou condenado, eu vou pro inferno, não vou pro céu, Deus não me ama, e a gente se perde, né? Nisso tudo. Sim. E a gente vê os efeitos de cascata, né? De uma coisa que não tem uma base, né? Tem suas bases, na verdade, mas assim, a gente não pode tomar elas de uma forma naturalizada, né? O problema é quando a gente naturaliza, né, essas falas e toma elas como verdades imutáveis, né? Ou verdades por si só, né? A partir da posição de quem diz, aquilo como eu falei antes, né? Como é que o discurso, né, tem muito a ver com a posição também daquele que enuncia ele, né? Então, quando isso é dito, né, sei lá, homossexualidade, transexualidade, ou, né, qualquer outra, não misturando aqui os termos, né, de gênero e orientação, enfim, mas qualquer coisa, né, gênero e orientação que fuja da heteronormatividade, da cisgeneridade, enfim, seja pecado, errado, a gente está baseando num aspecto imoral, né, numa coisa, num padrão assim de interpretação, seja bíblica, seja histórica, né, que é limitada porque, né, as formas de interpretação também elas existem, são múltiplas, né, e elas também funcionam e elas têm funções históricas e, né, para cada grupo, como cada época, cada pessoa, cada instituição interpretou um texto bíblico. Então, até esse movimento, né, dessas verdades absolutas, a gente precisa tomar e estudar também, né? Às vezes a gente não estuda. A gente toma, né, aquilo que é dito e como verdade, e a gente produz uma verdade sobre a gente também. Isso entra sobre o falso testemunho com relação a nós mesmos, né? Que a gente assume uma verdade alheia como certa pra gente e a gente começa a se condenar também, né? Então a gente tenta apagar a nossa sexualidade, tenta apagar os nossos desejos também e não ouve também, né? Acho que é tão perigoso quanto simplesmente fazer as coisas, né, sem cautela, é também não escutar a gente nesse sentido, né? E apagar a gente nesse processo. As pessoas viram gay? Viram lésbicas? As pessoas viram bissexuais? As pessoas viram transexuais? É curioso, né? Porque as pessoas nunca falam isso, virei, né? A pessoa sempre fala, me descobri, ou então, né? As pessoas trazem dentro da sua experiência como algo que sempre pertenceu a elas, né? Que elas sempre foram, mas assim, teve um processo de autodescoberta aí, né? Que aí cada um vai ter um caminho singular aí, né? Muitas pessoas não se permitem a isso exatamente por, não, todo um sistema social aí extremamente bizarro de repressão, condenação e de morte, em que a pessoa, nesse caso, traz essa morte, essa repressão para si própria, né? A pessoa se mata nisso também, né? Então, para evitar que um outro também a mate, ela também se mata aí, né? Porque o outro mata não só fisicamente, mas pela palavra, pela condenação, pela ideia de aí o inferno que você vai ficar lá sofrendo para sempre. Então, para você evitar essa morte, você se mata também agora, né? E isso é uma mentira, né, que a gente vai ouvindo, né? Porque você virou gay, você virou lésbica, você virou. E as pessoas acabam acreditando que você vira, né? Como se tivesse como mudar. É como se fosse uma doença para você ter cura, certo? E tá errado, tá errado. Você não escolhe isso para você, como se fosse uma alternativa. As várias pessoas assim, que são estudiosas das questões de sexualidade, né? Elas
trazem isso, né? Um elemento... elas questionam exatamente essa ideia de uma escolha, né? A sexualidade se impõe, né? Ela não é uma escolha individual, né? Ela se coloca, né? E ela também, ao mesmo tempo, ela é fluida também, né? Ela tem um Sim. caráter de fluidez aí, né? Então, quando a gente essencializa isso, né? Coloca como um caminho natural, a gente perde toda a dimensão da sexualidade humana aí, né? É outra coisa que as pessoas também associam que ser travesti é sinônimo de ser profissional do sexo. As pessoas vão se perdendo nisso. Assim, e isso começa a embasar preconceitos, né? Porque as pessoas põem isso como uma verdade de que o fato de ser LGBT é algo promíscuo e vai fazendo um preconceito tão forte que as pessoas começam a se reprimir, vão se reprimindo, elas não vão se permitindo talvez a ter um afeto amoroso, a se permitir ter uma relação amorosa com alguém, ou sei lá, elas vão começando a se tolir, né? Vão ali, devido a um preconceito baseado em umas mentiras, né? E acho que, dependendo da parte do mundo LGBTQIA, isso vai ficando mais forte, porque as mentiras começam a ser muito mais severas, que são muito mais destrutivas, porque você é muito dos casos você vai ouvir, você é antinatural, você é abominação, e acho que vai fazendo uma pressão muito forte sobre o indivíduo. Uhum. Sim. E gente, eu vou recomendar hoje essa cartilha aqui, né? Essa cartilha é a cartilha de diversidade sexual e cidadania LGBT. Ela tem no Google. Você digita no Google lá esse nome, vocês conseguem baixá-la. Ela é bem didática, né? Ela foi feita pelo governo de São Paulo. A minha é a segunda edição, que é a edição de 2017. Mas você encontra outras edições lá. E ela vai abordando alguns aspectos que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Que é alguns conceitos, né? O que é orientação sexual, ela tem alguns mitos e verdades, tem diferenciação de gênero e orientação sexual, identidade de gênero e orientação sexual. E ela é bem didática, vai falar sobre preconceito, ela vai falar sobre os seus direitos também, como LGBT. E ela é do estado de São Paulo, mas alguns dos estados brasileiros já têm a sua própria, né? Porque ela aborda também as questões de leis internas, né? Do seu estado, né? Porque a gente vai convidar, vai trazer aqui também, porque eu tô falando isso, sobre questões de leis, que a gente vai trazer aqui um nosso amigo que é advogado, que é especialista em direitos LGBTs, para conversar com a gente. Antes da gente finalizar a live, você acha que tem alguma coisa muito importante que deveria ser dito hoje e a gente não falou ainda? Me pegou de surpresa. Não sei, não lembro agora de cabeça. Gente, eu quero deixar para vocês um versículo. Hoje, que geralmente eu deixo dicas, né? Hoje eu vou deixar um versículo. Já deixou a dica da cartilha, né? Oi? Deixou a dica da cartilha. A dica foi a cartilha. Talvez vou descontextualizar o verso, mas ele combina muito com a gente tá falando de mentira, né? Que assim, às vezes ele não fala sobre mentira, mas eu vou estar falando, é um verso que é usado para falar sobre vícios, né? E vou adaptar para usar a palavra mentira. A mentira pode ser algo como mel. A sua voz pode sair suave como um azeite. Mas no final aquilo pode ser muito amargo como o fel. Isso está em Provérbios, né? 5, 3 e 4, né? Eu adaptei para encaixar a mentira, porque de fato é assim, né? A mentira pode sair algo doce, porque vai fazer um efeito bom ali. Pode ser algo que você vai usar para uma conquista de alguma coisa. Só que a cadeia que isso pode gerar pode ser muito dolorosa, muito letal, sabe? Você pode de fato levar alguém à morte física a partir de uma mentira sua, mas também você pode levar à morte dela mental, emocional. Então, meu conselho hoje para vocês é essa passagem bíblica de Provérbios 5, 3 e 4. Para vocês
se calcarem, sabe? Se aproximarem mais de Deus, tornar sólido a sua fé em Deus, seu conhecimento em Deus, pedir ajuda a Deus. Se você tem um hábito de mentir, pedir a Deus sabedoria para você se livrar dela. E sem esquecer da ajuda de um profissional também, que é muito importante vocês estarem buscando um profissional da psicologia, para que eles vão te orientar de uma forma melhor para você vencer isso. Que a mentira é um hábito, né? Pode se tornar um vício e ela pode ter uma, sei lá, não é uma cura a palavra, mas vocês podem se livrar dela, se libertar dela de alguma forma. Se conhecer, né? É importante a gente se questionar a todo momento sobre essas nossas próprias verdades, né? A gente precisa... Sim. Isso para tudo na vida, né? Eu acho que é uma atitude que a gente precisa levar para a vida nesse caso, né? Todo momento a gente está revisitando, né, aquilo que a gente assume como uma verdade, né, universal para todos, né? A gente precisa estar no movimento disso para a vida, né? Uma eterna dúvida, né, que é produtiva nesse caso, né? Sim. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação, Jonathan, hoje. Pelo convite. Terá a próxima vez, eu creio. Tem pergunta? Tem pergunta? Deixa eu ver. Não sei. Tem comentários, não, né? Mas perguntas... Tem comentários. Vou dar uma saudação. Olá, Mi. Só tá Mi, né? Só deu pra conseguir Mi. Seja bem-vinda. Você tá falando que é nova aqui. Seja bem-vinda as pessoas que estão acompanhando com a gente. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E na semana a gente tem live e a gente vai abordar um tema parecido com a live de sexta-feira, né? Porque a gente vai começar a trazer pessoas de religiões diferentes para a gente falar um pouco sobre como é o tratado, como que é o lidado o tema LGBT em diferentes religiões. A gente vai conversar com algumas pessoas, alguns membros dessas religiões, né? Dessas denominações. Pra gente entender um pouco, né? Porque às vezes a gente se fecha muito no nosso meio ali, eu no meu caso, a política adventista, mas a gente sabe que aqui a gente não é só para adventista, a gente fala com católico, a gente fala com batista, a gente fala com assembleianos, pentecostais e várias outras denominações, e é bom essa troca, né? O nome da cartilha é Diversidade Sexual, ó, tá aparecendo, ó, Diversidade Sexual e Cidadania LGBT. Ela é bem curtinha. Vocês encontram ela no Google, só digitar o nome dela, que é do governo de São Paulo. Mas tem de outros governos também. Se eu não me engano, tem o de Pernambuco. Ou você bota o seu estado, que vai ter a do próprio seu estado, porque elas vão vir no final com as leis específicas, né, do seu estado. Muito obrigado pela participação de vocês. E até a próxima live, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.